fevereiro de 2026. Durante uma entrevista, o presidente Lula diz que a eleição será uma guerra política. Vamos ter que construir um discurso político, que ainda não está pronto, mas vai ter que ser preparado. Vamos ter que preparar, porque é uma guerra política. Eu vou te contar uma coisa agora, e a sua primeira reação provavelmente vai ser: isso não pode estar certo, mas fica até o final, porque os números batem e eu vou te mostrar de onde eles vêm. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que a dívida pública do Brasil caminha para 100% do PIB, por que o governo criou ou aumentou um imposto a cada 37 dias nos últimos 4 anos e o que realmente empurrou o dólar lá para cima em 2024. Parece exagero? Eu também achei, até checar a fonte. E no final, tem um número que resume tudo, um único índice que coloca o Brasil, pela 15ª vez seguida, no último lugar de um ranking mundial. 15ª. Não é acidente, não é um ano ruim isolado. E isso levanta uma pergunta incômoda. Será que é falta de dinheiro ou é para onde esse dinheiro vai? Esse vídeo não vai seguir a linha do tempo, ano por ano. Aqui a lógica é seguir o rastro do dinheiro. Para onde ele foi, o que voltou e o que sumiu no caminho sem escolher lado. Você vai poder tirar sua própria conclusão no final. Antes de seguir, se inscreve aqui no canal Matriz Temporal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora, a primeira pergunta. Quanto a mais você pagou de imposto? A resposta começa em 2 de janeiro de 2023, primeiro dia útil do novo governo. Em menos de 48 horas, o Ministério da Fazenda revogou uma redução de impostos feita nos últimos dias da gestão anterior. PIS subiu de 0,33% para 0,65%, COFINS foi de 2% para 4%, os dois praticamente dobraram. Como são cobrados sobre o faturamento das empresas, o efeito não ficou só no papel, chegou no preço de combustível, alimento e produto de limpeza na prateleira. Ao longo dos 4 anos, o governo criou ou elevou impostos mais de 2 dezenas de vezes, uma média de um novo tributo a cada 37 dias. Em 2024, veio a reoneração de PIS e COFINS sobre diesel, gás de cozinha e painéis solares. No mesmo ano, entrou em vigor a chamada Taxa das Blusinhas, compras internacionais abaixo de $50, antes isentas, passaram a ter até 45% de imposto, somando importação e ICMS. O público mais afetado não foi a classe alta que viaja e compra fora sem passar pela alfândega, mas justamente as classes C, D e E, que dependiam dessas plataformas para comprar mais barato. Em 2025, foi a vez do IOF. A alíquota para a conversão de reais em moeda estrangeira saltou de 1% para 3%, 5%. Parece imposto de gente rica que viaja, mas o efeito chega também pela porta de trás setores como o agronegócio, que importam insumos, repassam esse custo extra direto no preço do produto final. E para fechar essa conta veio a reforma tributária, aprovada em 2023 depois de 30 anos de tentativas frustradas. A simplificação, unificar 5 impostos em 2, é, no papel, um avanço, mas a alíquota estimada do novo imposto, próxima de 28%, colocaria o Brasil no topo do ranking mundial de maior IVA do planeta. O resultado de tudo isso, a carga tributária brasileira fechou em 32% do PIB recorde histórico, maior que o ano anterior, que já era recorde. Ou seja, a primeira resposta é clara: o brasileiro pagou mais imposto em praticamente todas as frentes possíveis nos últimos 4 anos. Para onde foi esse dinheiro? Se o governo arrecadou recorde atrás de recorde, a pergunta natural é: para onde foi tudo isso? Parte do caminho começa ainda em janeiro de 2023, quando o Bolsa Família foi ampliado para mais de 20 milhões de famílias, a um custo de 14 bilhões por mês, quase o dobro do que era gasto na gestão anterior. Só que existia um obstáculo: o teto de gastos, regra criada em 2016 que limitava o crescimento das despesas à inflação do ano anterior. Para abrir espaço, o Congresso aprovou a PEC da transição, liberando 145 bilhões extras, fora da regra valor, que nem chegou perto de cobrir só o aumento do Bolsa Família, que sozinho custava mais de 170 bilhões por ano. A solução definitiva veio em março de 2023, com o arcabouço fiscal, que substituiu o teto de gastos por uma regra mais flexível. Os gastos poderiam crescer até 5% acima da inflação todos os anos, e quanto mais o governo arrecadasse, mais poderia gastar um incentivo direto para a criação constante de novos impostos,
o que explica boa parte do que foi mostrado no bloco anterior. O problema é que gastar mais do que se arrecada tem um nome: déficit. E o déficit nominal a conta completa, incluindo os juros da dívida pública, foi crescendo ano após ano, até atingir 2 trilhão acumulado em 12 meses, o maior rombo da série histórica, superando até o pico da pandemia. E aqui vale reforçar: dessa vez não existe pandemia nenhuma para justificar. Todo esse rombo, é claro, não desaparece. Ele vira dívida pública. E a dívida bruta do Brasil, que estava em torno de 56% do PIB há uma década, hoje ultrapassa 80% pela métrica do Banco Central e chega a 96% pela métrica do FMI, a mesma usada para comparar todos os países do mundo, com projeção de alcançar 100% do PIB nos próximos anos. Na prática, o Brasil deveria, em breve, o equivalente a tudo que produz em um ano inteiro de trabalho, o preço que ninguém acredita ao governo. Aqui entra a parte que raramente aparece nos discursos oficiais: o efeito colateral. Quando o déficit e a dívida crescem, o mercado reage, e quem paga a conta dessa reação é o cidadão comum, mesmo sem entender exatamente por quê. Em 2024, o então presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi classificado publicamente pelo presidente Lula como alguém com viés político, em meio a críticas sobre a manutenção de juros altos. O efeito no câmbio foi imediato. O dólar, que havia fechado 2023 abaixo de R$ 5,00, disparou ao longo do ano, chegando a R$ 6,26 em dezembro, a maior cotação desde a criação do Plano Real, em 1994. O Banco Central precisou vender mais de 32 bilhões em reservas internacionais só para conter a desvalorização, enquanto a bolsa chegava a cair mais de 10% em um único mês. Em 2025, mesmo com a indicação de um novo presidente do Banco Central escolhido pelo próprio governo, a Selic não cedeu, pelo contrário, subiu até 15% ao ano, o maior patamar em 2 décadas. Isso significa juro mais alto no cartão de crédito, no financiamento da casa e do carro para qualquer brasileiro, independente de quem ele votou. E na mesa do brasileiro mais simples, esse cenário chegou de outra forma. O preço do café moído praticamente dobrou entre 2024 e 2025, e a carne bovina teve alta projetada entre 10% e 14% só naquele ano. Enquanto isso, os pedidos de recuperação judicial de empresas bateram recorde histórico 2 anos seguidos, resultado direto da combinação entre juros altos, carga tributária recorde e menos dinheiro sobrando em caixa. E, na ponta das famílias, mais de 80% dos lares brasileiros terminaram endividados, com mais da metade deles inadimplentes. Nenhuma dessas consequências aparece como imposto nas manchetes, mas o efeito no bolso é o mesmo ou pior. O que ficou das promessas. Nem tudo, é justo dizer, foi promessa quebrada. Em 2026, ano eleitoral, o governo entregou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês, beneficiando cerca de 25 milhões de contribuintes. É, isoladamente, uma boa notícia. Mas vale um contraponto histórico que raramente é mencionado. Em 1995, a faixa de isenção equivalia a quase 10 salários mínimos da época. Se essa mesma proporção fosse mantida até hoje, a isenção deveria alcançar quem ganha até cerca de R$ 15.600 por mês, não R$ 5.000. Ou seja, o que foi apresentado como conquista é, sob outra ótica, apenas uma correção parcial de uma defasagem histórica. Para compensar a perda de arrecadação com a isenção, o governo criou um imposto adicional sobre altas rendas de dividendos, mirando quem recebe mais de R$ 600 mil por ano. O discurso foi de justiça tributária, o rico pagando mais para o pobre pagar menos, mas a execução não saiu como planejado. A meta de arrecadação era de 30 bilhões, e nos primeiros meses, o valor arrecadado ficou abaixo de 2% dessa meta, já que grandes patrimônios costumam ser organizados em holdings que não distribuem lucro diretamente à pessoa física. Por fim, ainda em 2026, sob pressão eleitoral, o governo zerou o imposto de importação das compras internacionais, a mesma taxa das blusinhas criada por ele mesmo em 2024, mantendo apenas o ICMS estadual.
o que sobrou de tudo isso. E aqui está o resumo de tudo que foi mostrado até agora, em um único número. Existe um estudo chamado IRBES, Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade, que analisa os 30 países que mais cobram impostos no mundo e mede uma coisa simples: de cada real pago em tributo, quanto volta para a população em saúde, educação, segurança e infraestrutura. No topo do ranking estão países como Irlanda, Suíça e Estados Unidos, que cobram impostos altos, mas devolvem em qualidade de vida. O Brasil está na última posição entre os 30 países analisados, e não é a primeira vez. Essa é a 15ª edição consecutiva do estudo em que o Brasil fecha em último lugar. Em outras palavras, o brasileiro paga imposto como se vivesse em um país desenvolvido no mesmo patamar de Reino Unido, França e Alemanha, mas recebe de volta serviços públicos de país pobre. Essa é, talvez, a estatística que resume os últimos 4 anos melhor do que qualquer outra. Conclusão: juntando tudo, o brasileiro pagou mais imposto em praticamente todas as frentes possíveis. Esse dinheiro foi em grande parte para cobrir um déficit que só cresceu, empurrando a dívida pública para perto de 100% do PIB. O preço colateral disso, juros altos, dólar instável, inflação de alimentos, chegou ao bolso de quem nunca é mencionado nas manchetes. E, mesmo com avanços pontuais como a isenção do IR, o retorno final para a sociedade segue entre os piores do mundo. Quem assumir o comando do país no próximo mandato herda essa mesma equação, e vai ter basicamente 2 caminhos: ajuste fiscal real, impopular no curto prazo, ou a manutenção do modelo atual, com mais impostos e mais dívida. Fica a pergunta para quem assistiu até aqui: com esses números na mesa, qual desses 2 caminhos parece mais provável para o Brasil dos próximos anos? Deixe sua resposta nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.